Certo. Bom, como eu disse a vocês, eu já ia começar a aula em ponto, porque daqui uma hora tem um seminário. Como é da área, né, eu resolvi incluir o seminário como se fosse parte da aula. Mesmo porque eu preciso terminar esse assunto que ficou em aberto. E eu preciso corrigir uma coisa que eu acabei falando na aula passada, que no final eu vi nas minhas notas de aula estava errado, né? Eu vou dizer de novo o que que é. Eu acabei cortando na aula que eu postei, porque eu vi que tinha um erro, que é o seguinte: ah, a gente estava falando da violação de CP nas interações fracas, tá? Eu falei do sistema K0, K0 barra, tal, e apresentei também outros sistemas ah, onde apareceria esse fenômeno de violação de CP, tá? Boa tarde, McLean. Então, mais um desses fenômenos envolve os decaimentos semileptônicos. Boa tarde, Aí eu, professor. boa tarde, tudo bem? Aí eu apresentei esses dois decaimentos, são semileptônicos porque eles decaem em hadrons e em leptons também. Tá? São dois decaimentos que são conjugados por paridade e conjugação de cargas. Você opera com paridade e conjugação de carga, a reação do lado esquerdo vai para a reação do lado direito. Tá? Se CP for uma simetria do sistema de partículas, a gente discutiu isso, então você deveria ter a mesma taxa de reação, né? Mesma taxa de produção de pions mais e pion menos, ou de elétrons e de pósitrons, ou antineutrino do elétron e neutrino do elétron. Aí eu escrevi que o experimento, né, indicava que a taxa da reação A era maior do que a B, quando na verdade é o contrário. Aqui que estava o erro, eu preciso corrigir isso. A taxa de reação B é maior do que A. Eu não sei porque nas minhas notas eu escrevi assim e acabei copiando o errado. E aí, é claro, a Professor, conclusão é um pouquinho diferente. Diga, Macan. você poderia dizer de novo só o motivo da palavra semileptônico? Certo. Semileptônico porque o decaimento não é unicamente em hadrons, nem unicamente em leptons. Envolve hadrons e leptons. Toda vez que você tiver decaimentos desse tipo, o decaimento é semileptônico. Tá? Obrigado. Envolve algum lepton, mas envolve hadrons também. Ele podia ser puramente leptônico ou puramente hadrônico, mas não é o caso aqui. A gente já viu reações assim, mas aqui é uma combinação dos dois. Certo. Então, qual é a conclusão, né, que a gente chega a partir disso? A gente chega a uma conclusão interessante que é a seguinte: a gente finalmente tem um evento em que você pode diferenciar partícula de antipartícula pela primeira vez usando a violação de CP. Por quê? Porque se a reação B ocorre com maior frequência do que a reação A, então olha o que tem na reação B. Você tem pion menos, pósitron e neutrino do elétron. Então, você pode dizer, por exemplo, bom, carga positiva é aquela associada ao lepton carregado no decaimento semileptônico do cal, que é favorecido, ou seja, que ocorre com maior frequência, que é a reação B. Uma maneira de definir carga positiva agora sem nenhuma ambiguidade. Tá? De novo, seria uma convenção, mas pelo menos você tem um motivo real agora para poder fazer essa escolha de quem é positivo e quem é negativo. Tá? Mas a conclusão independente disso, né, é você olhar que com a violação de CP você tem um critério para diferenciar partícula de antipartícula. Tá? Então, a violação de CP é fundamental para isso. Tá bom? Muito bem. Bom, vamos falar hoje de reversão temporal, tá? E o teorema CPT. E a gente finaliza essas simetrias discretas para as partículas elementares. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que já foi discutido nas aulas anteriores, pode dizer agora. É sobre a questão da definição da antipartícula com o CP. Qual era mesmo a definição direta que a gente acabou de obter? Não é que é uma definição, veja, é uma possível definição. Agora você teria um critério.
Isso é o que é levantado, acho que por Gell-Mann, se eu não me engano. Mas se você olhar aqui, como existe um dos decaimentos é preferencial com relação ao outro, o decaimento B ocorre com mais frequência, então você pode usar isso para definir, por exemplo, o que é uma partícula carregada positivamente. Né? Uma carga positiva é aquela associada ao lepton, né, que aparece, o lepton carregado, que aparece no decaimento do K longo, de vida longa, que ocorre com maior frequência, ou seja, na reação B. Tá? Se você olha para cá, esse lepton seria o pósitron, então isso define a carga positiva. A partícula que aparece nesse decaimento e é carregada, e é um lepton, né, define a carga positiva. Seria um critério, não é nada sagrado, né, mas do ponto de vista formal, você poderia dizer que existe, né, algum fenômeno em que há uma distinção entre partícula e antipartícula. Tá? Nesse caso, a antipartícula, o pósitron, é produzida mais vezes nesse decaimento do que a partícula, que é produzida nesse decaimento. Já que a fração é pequena, mas, queira ou não, é maior. A reação B ocorre 0,3% de vezes mais do que a reação A. Tá? Ok. Porque lembra, antes disso, não tinha razão, era uma escolha. Quem é que eu vou chamar de positivo, quem é que eu vou chamar de negativo? Tanto faz, eles ocorriam em princípio, né, em reações na mesma taxa, mas uma vez que você descobre que isso não é verdade, que essas taxas são diferentes em algumas reações, então você cria um critério para poder diferenciar o que é partícula carregada positivamente ou partícula negativamente carregada, tá? Muito bem. O que é a reversão temporal? Reversão temporal, a última das simetrias que a gente vai falar aqui, discretas, seria idêntica ao caso da simetria de paridade, só que agora, em vez de usar as coordenadas espaciais, né, levar as coordenadas espaciais x, y, z para menos x, menos y, menos z, a gente faz a inversão do tempo da seguinte maneira. Tempo é para menos tempo. Eu devia usar T minúsculo aqui. T minúsculo. Tempo é para menos o tempo, porque o T maiúsculo eu vou usar para o operador, né? E a gente nem vai usar aqui, porque eu vou deixar isso para a teoria quântica de campos. Eu vou só usar os argumentos para que vocês entendam o que significa isso. Primeiro, tem uma grande diferença, né? Os outros operadores, a gente mostrou que nós podemos construir estados que são autoestados desses operadores, né? E que levariam a observáveis, né? Porque todos eles estão associados a autovalores reais. No caso de C e P, eram autovalores que eram mais ou menos 1, portanto reais. O princípio você pode medir, né? Associar a observáveis. A inversão temporal não tem esse mesmo caráter. Na teoria quântica de campos, vocês vão ver mais tarde que ela está associada a um operador que é anti-unitário. Então, isso implica que você vai ter uma conjugação, né? Um alto valor, que envolve conjugação de carga, não no sentido do operador conjugação de carga, conjugação em termos de números complexos. Tá? E tendo autovalores que, em princípio, são complexos, então você não pode definir um operador que seja associado a um observado. Tá? Mas sim, a gente pode olhar para a invariância por inversão temporal de outras maneiras, que é o que a gente vai fazer. Por exemplo, olhando para colisões de partículas, né? Tanto clássicas quanto as colisões no mundo quântico, que é o que a gente está interessado. Nas colisões de partículas, o que significa uma invariância? Por T indo para menos T. Tá? Em princípio, significa isso aqui. Se você lembrar, pega duas bolas. Vamos pensar primeiro classicamente. Classicamente, você pega duas bolas de bilhar, né? Você faz uma colisão, realiza uma colisão entre elas, lá com o seu taco de bilhar,
você sabe o momento linear de cada uma das partículas, você imprime uma certa velocidade para uma delas, ela se choca com outra que pode estar parada ou em movimento com uma velocidade conhecida, portanto, momento linear conhecido, se você conhece a massa das bolas envolvidas. E isso vai resultar em outras duas partículas, outras duas bolas se movendo em direções bem definidas, tá? Em princípio, de novo, você mede esse momento linear de cada uma dessas partículas. A inversão temporal tem a ver com, por exemplo, você filmar essa reação, essa colisão, e depois rodar esse filme no sentido contrário, né? Em princípio, você pode imprimir os momentos no sentido inverso para as partículas nos estados finais, né? Elas colidirem e voltarem à situação inicial das bolas de bilhar antes de você dar a primeira atacada. Então, classicamente, isso é perfeitamente possível em termos de colisões. A pergunta que você pode fazer é: será que isso vale para colisões de partículas elementares? Será que essa inversão temporal seria uma invariância para as partículas elementares? E até bastante tempo acreditava-se que sim, que isso é o que ocorreria numa colisão entre partículas elementares. Por exemplo, se você tiver uma reação, duas partículas A mais B indo para C mais D, vocês conhecem o chamado princípio do balanço detalhado, que geralmente você tem a reação no sentido inverso, tá? C mais D indo para A mais B. Desde a química, né, até a física de partículas elementares. Geralmente é o que você usa, inclusive, para analisar a evolução do universo primordial, essas reações de equilíbrio térmico, né, e que todo mundo acreditava que sempre foi verdade. Até que você pode... Bom, eu vou fazer o desfecho mais tarde, não vou adiantar, não vou dar um spoiler, mas vamos lá. Isso está ok, na verdade. Está ok para as interações fortes e eletromagnéticas. E, de novo, as interações fracas é que vão ser o problema. Tá? Então, em tudo que você testou em termos de interações fortes e eletromagnéticas, você sempre observa o seguinte: a reação no sentido da esquerda para a direita, ela ocorre da direita para a esquerda também, e na mesma taxa, tá? Significando que existe uma simetria perfeita entre você imaginar essa reação ocorrendo e olhar ela ocorrendo no sentido inverso, como se fosse um filme rodando para trás. Então, em princípio, isso aqui está ok, é invariante para interações fortes e eletromagnéticas, tá bom? E, de novo, o problema está nas interações fracas. E a gente sabe até por que vai ter um problema nas interações fracas, e o que eu vou adiantar aqui tem a ver com esse teorema, que é o teorema CPT. Tá? Não vou mostrar esse teorema, o teorema da teoria quântica de campos, mas eu vou dizer, ele existe, e o que ele diz é bastante simples. Se você tem essas três simetrias discretas, né, no seu sistema de partículas, essa combinação dessas três simetrias é sempre uma simetria das suas interações. Tá? Claro, isso pode ser uma limitação, né, nossa, como a gente enxerga a estrutura matemática que está por trás da física de partículas elementares, e tem que ser testado experimentalmente. Mas se essa simetria até hoje se mostrou consistente, você não observou nenhuma violação disso até o momento, então você acredita que esse teorema esteja correto. Tá? E isso quer dizer, tem uma grande implicação. Por quê? Porque a gente acabou de ver que existe violação de CP em que setor? No setor fraco, né, das interações fracas. E se existe uma violação, por menor que seja, no setor fraco, e essa combinação dessas três simetrias tem que ser uma simetria, então você deve ter uma compensação, uma violação também da simetria de inversão temporal para compensar a violação em CP de tal forma que essa combinação CP e T seja uma invariância da sua teoria. Então, de alguma maneira, a gente tem que testar isso nas interações fracas. Mas qual é a dificuldade? Tá? A dificuldade é a seguinte.
Vamos tomar uma reação. Um decaimento fraco. Tá? Por exemplo, a partícula lambda, um pouco mais pesada do que os prótons e nêutrons, decaindo num próton mais um pion. Lambda é o lambda zero, que carga nulo. Né? Contém os quarks U, D e S. Tá? Tem a violação de estranheza, mas a interação é fraca. Na interação fraca é permitido a violação de estranheza, como a gente viu através da troca de dados. Tá? Agora, pensa na invariância por T, ou seja, uma transformação de inversão temporal. Se T maiúsculo é o operador de inversão temporal. Então, embora não faça sentido construir autoestados do operador T, eu posso olhar qual é o efeito desse operador nas reações. Então, olha para essa situação. Como ficaria a reação? Tá? A inversão temporal é olhar o filme rodando para trás, ou seja, próton mais pion menos, dando lambda zero. Até aí tudo bem. Né? Seria possível? Seria. Por que não? O problema está no seguinte. Próton com pion menos, quando essas duas partículas interagem, elas sempre vai ter no meio interações fortes, às vezes até eletromagnéticas. Mas, basicamente, quem domina na reação entre próton e pion menos são as interações fortes. Ou seja, isso daqui, toda vez que você chocar próton com pion, necessariamente vai ter interação forte. Você vai poder ter uma situação como essa de produzir um lambda? Sim, certamente. Né? Só que, como as interações fortes, a gente já comentou isso, né? Elas são fortes, ou seja, a intensidade do acoplamento é muito maior que a interação eletromagnética e fraca. E o que isso significa? Que quase toda a probabilidade de ocorrer essa reação está associada à interação forte. Não sobra nada para a interação fraca. Em outras palavras, a interação fraca é tão fraca que é desprezível frente às interações fortes. Se você não considerar, você consegue descrever a seção de choque perfeitamente sem incluir as interações fracas. Tá? Você precisaria ter muita, mas muita sensibilidade para distinguir uma interação fraca nessa situação. Tá? Então já começa daí, isso é um dos problemas. Tá? Certo, mas aí você pensa, tem alguma partícula em que essa contaminação das interações fortes eletromagnéticas não seria um problema? O que vocês acham? Neutrinos, professor? Muito bem. Muito bem. Os neutrinos. Neutrinos só interagem fracamente. Tá? Então, neutrinos não sofrem desse problema. Nossa, minha letra está horrível. Ela já é horrível, hoje está mais horrível. Não sofrem desse problema. Porque só interagem fracamente. Então, não tem jeito. Se você vir neutrino reagindo, ele só vai interagir através da interação fraca. Então, pronto. É a situação ideal para você testar, né, a inversão temporal. Tá? Mas qual é o problema? O problema é que neutrinos você consegue estudar desde o ponto de vista das oscilações, né, os efeitos de oscilação do neutrino, mas o neutrino você não tem quase que controle nenhum sobre ele, porque ele não tem carga, você não consegue fazer medidas precisas. Tanto é que até hoje a gente não tem uma medida direta da massa dos neutrinos. Tá? Então, tem um problema aqui também, que não é possível realizar medidas precisas. Tá bom, né? Não é possível realizar medidas precisas, mas dá para realizar alguma medida. Sim.
Só que lembra de uma coisa, a gente está falando de efeitos que são extremamente pequenos. Violação de CP é pequena. Então, com neutrino isso piora, né? Só um instante. Pronto, voltei. Bom, então, de novo, neutrino, o problema também é que, como a gente está lidando com efeitos que são extremamente pequenos, a gente precisa necessariamente de medidas precisas para poder notar esse efeito. Então, seria inútil tentar qualquer coisa com neutrino, pelo menos nos tempos atuais. Quem sabe a tecnologia avance muito no futuro e isso seja possível. Mas tem tantos outros lugares onde a gente pode olhar e buscar um efeito de violação de T que a gente não vai pensar em neutrinos por um bom tempo, tá? E eu acredito que talvez nunca, não para olhar a violação de T. Então vamos lá. Existe uma coisa, tá? Um fenômeno mensurável, né, que a gente pode utilizar para olhar para essa questão da violação de T. E isso está associado com o momento de dipolo elétrico das partículas. Tá? Horrível. Bom, por que o momento de dipolo elétrico das partículas? Primeiro, pelo seguinte, o momento de dipolo elétrico ele tem um caráter que é vetorial. Né? Vocês lembram lá do eletromagnetismo clássico, o momento de dipolo está associado com um objeto que é definido como a carga elétrica vezes a distância. Por exemplo, se você tem uma molécula, carga positiva e negativa, separadas por uma certa distância, o momento de dipolo é a carga vezes essa distância. Tá? Então, eu posso pensar em partículas compostas e pensar nesse momento de dipolo elétrico e fazer o uso deste observável para tentar identificar a violação da inversão temporal. E por que o momento de dipolo elétrico seria adequado para isso? E veja, eu estou falando aqui de coisas compostas, mas existe ainda a possibilidade de momento de dipolo elétrico para uma partícula elementar. Pense numa única partícula elementar. Não faz nem muito sentido você pensar numa distribuição de carga para uma partícula elementar. Mas eu posso definir um momento de dipolo elétrico para essa partícula? Posso. Tá? Primeiro, ele tem um caráter vetorial, então ele tem que apontar em alguma direção preferencial. Que direção é essa quando eu estou falando de uma partícula elementar? Enquanto eu escrevo, pense. Tem a ver com que característica da partícula? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O spin da partícula. Por quê? Porque é a única direção que é definida por uma partícula. Então, se o momento de dipolo elétrico existe para essa partícula, ele tem que apontar na direção do spin. De outra forma, você pode imaginar, bom, o spin tem a ver com rotação, como isso deveria valer para uma partícula composta. Pensa na partícula composta, ela também deve ter um spin. Se o momento de dipolo elétrico não aponta na direção do spin, essa rotação ela apaga qualquer traço, né, desse observável que teria uma média nula, né, pelo fato de a partícula ter rotação. Tá? Então, necessariamente, ela tem que apontar na direção do momento angular intrínseco da partícula, né, cuja média não vai ser nula. A média vai ser nula se for qualquer outra direção que faça um ângulo com o spin. Mas na direção do spin, a média não é nula. Então, essa é a razão. E que você leva as partículas elementares essa informação e define o momento de dipolo elétrico nessa direção do spin, que é a única direção possível. Você pode escrever, por exemplo, Alguém ligou o microfone. Foi eu. É que eu fiquei um pouco confuso nessa ideia do que você falou da média ser zero.
A média seria zero do quê? Do momento angular, do Do spin? momento de dipolo. Momento de Dipolo. dipolo. Tá? Se o momento de dipolo aponta em qualquer outra direção, né, o fato da partícula girar para produzir esse spin, certo? Então, pense num vetor apontando numa direção oblíqua à direção do spin. Suponha que a direção do spin é essa vertical. Se eu tenho qualquer objeto que tem uma componente que faz um ângulo com o spin da partícula, que define, né, a rotação da partícula em algum eixo, tá? Claro que a gente sempre vai escolher esse eixo como eixo Z, né? Não importa se a partícula está apontando spin para lá ou para lá, eu escolho essa direção como eixo Z. Então, qualquer ângulo com relação a essa direção Z vai ter média nula, porque ele vai girar junto com a partícula, entende? Esse vetor gira junto com a partícula. Então, na média, é nula. Vocês sabem isso, né? Cálculo elementar, né? Só para constar disso. Imagina que o spin está no eixo Z. Se o dipolo elétrico ele tivesse com qualquer ângulo que fosse com relação ao spin, e a gente fizesse a média em torno disso, não era para ser da componente Z do dipolo elétrico, não? A média não deveria ser Mas da componente Z? é o que eu estou falando. A única coisa que sobrevive é alguma coisa que tem projeção na direção do spin. Por exemplo, suponha que esse é o spin da partícula. Né? Significa que existe, de alguma forma, como se fosse uma rotação nesse plano que é perpendicular ao spin. Se eu tiver um momento de dipolo apontando para cá, certo? Vou chamar isso aqui de, certo? Formando Professor, um ângulo isso é um produto interno, né? Isso que você escreveu aí, o Hamiltoniano? é que eu não acabei de escrever ainda. Eu ia acabar certo. de escrever, mas como eu já mudei de cor, deixa que daqui a pouco eu continuo. Isso aqui é só uma interposição. Então, como ele está girando, é óbvio que as projeções no plano aqui desse vetor, né? Pega uma projeção de uma outra cor aqui, deixa eu ver. Rosa. As projeções no plano, né, seriam essas aqui. Vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar apontando em todas as direções, que na média é zero. Então, a única projeção que sobra é o quê? A projeção na direção do spin. Então, necessariamente, né, o momento de dipolo está associado a uma direção que é a direção do spin. Entendeu isso? Não é que o momento de dipolo vai ser zero, mas não importa qual a direção que ele tenha, a única direção que importa é a direção do spin. Todo o resto é nulo. Então, eu já associo direto que o momento de dipolo é algo na direção do spin. Compreendeu? Compreendi. Certo. Então, eu vou apagar isso aqui para não poluir a nossa aula. Aqui é a Hamiltoniana, que vocês escrevem lá na mecânica quântica, eu só estou colocando por completeza. Vai ser o momento de dipolo, que é um fator, que eu chamei de DE, né? S escalar campo elétrico, momento de dipolo elétrico, tá? Isso é chamado, quer dizer, esse camarada aqui, ó, é o que eu chamo de um vetor D, tá? Que é o momento de dipolo elétrico, ou simplesmente MDE. Tá? Só para vocês compararem com o momento de dipolo magnético, tinha uma Hamiltoniana lá em mecânica quântica. E quem viu aqueles seminários sobre o momento de dipolo elétrico do muon, por exemplo, é um dB, que seria um fator também proporcional ao spin, pelas mesmas razões, só que agora produto escalar com campo magnético. Tá? Isso aqui é um momento de dipolo magnético, MDM. Tá? E se você olhar quais as propriedades de invariância desses dois vetores, o DE ele é um vetor. Tá? Como eu falei, a natureza dele é o produto de uma carga elétrica pelo campo elétrico, e o campo elétrico é um vetor. Tá? Já o dB, que é o momento de polo magnético, é um pseudo-vetor porque ele é proporcional ao spin. É claro, aqui eu escrevi os dois proporcionais ao spin por causa da sua direção. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu tiver algo como isso, que é o que eu espero, e o DE necessariamente tem que ser um vetor, tá? Então, naturalmente, isso daqui vai
ele só vai ser diferente de zero se eu tiver violação de duas coisas, paridade e inversão temporal. E, da mesma forma, por inversão temporal, vamos ver qual é o caráter dos campos elétricos e magnéticos, né, por inversão temporal. Pense na força de Lorentz. Força de Lorentz. Vocês têm uma ideia do que... a força de Lorentz é um invariante por T. Só que a força de Lorentz, como é que é? Carga elétrica vezes campo elétrico mais V vetor B sobre... Bom, vamos deixar os fatores de C quadrado igual a 1, não estou preocupado com isso agora. Tá? E por inversão temporal, por inversão temporal, vai para o próprio campo E. Quer dizer, você mudar a linha do tempo de um sentido e para o outro, isso não muda as linhas de campo elétrico, tá? Mas muda as linhas de campo magnético. Por que muda as linhas de campo magnético? Essa é a pergunta que eu faço. Porque, de novo, isso aqui é invariante por T, o E é invariante por T, como a gente acabou de discutir. Só que esse termo que está aqui, ó, ele está somado a quem? A esse campo elétrico, né, para dar um vetor. Então, isso aqui tem que ser um vetor, a gente já sabe disso. Né? Então, você está lidando com um pseudo-vetor e um vetor. Eu sei que os vetores não mudam por inversão temporal. É isso? Não, não é isso. Depende do vetor. A O velocidade vetor, vai mudar, né, professor? Porque ela a vai mudar a velocidade direção. vai mudar. Ela é um vetor, mas ela muda. Então, isso não tem a ver com a natureza de ser vetor ou pseudo-vetor. Ser vetor ou pseudo-vetor tem a ver com invariância de inversão espacial. Quer dizer, inversão espacial te diz quem é vetor, quem é pseudo-vetor, quem é escalar, quem é pseudo-escalar. Inversão temporal não tem nada a ver com isso. Então, não é para isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar pelo seguinte: se isso daqui tem um caráter não mudar com T, isso aqui também não, então isso aqui também tem que ser invariante por T. Como eu sei que a velocidade inversão temporal vai para menos V, então necessariamente o B tem que ir para menos B para que esse termo aqui seja invariante por T. Esse termo é invariante, esse é invariante, portanto a força de Lorentz é invariante por T. Tá? Então é assim que a gente acha invariância, como é que se transformam E e B. E velocidade é óbvio pelo seguinte: velocidade é a derivada do vetor posição. Vetor posição só envolve coordenadas espaciais que não mudam por inversão temporal, mas é uma derivada temporal, e o T vai para menos T. Então, ddt de R vai para menos ddt de R por inversão temporal. Por isso que o V muda de sinal. Tá? Tudo bem? Então, é óbvio que... Bom, a mesma coisa o momento angular. Né? Vocês podem pensar, o que é momento angular? A natureza do momento angular é R vetor P. O P muda de sinal, o R não. Então, momento angular também muda de sinal por inversão temporal. E, portanto, o spin também muda de sinal por inversão temporal. Tá certo? Então, necessariamente, o momento de dipolo elétrico, tá, sendo diferente de zero, tá, e ele sendo escrito como dE vezes S, o que vai acontecer? Eu tenho que ter violação de T. Tá? Compreenderam? Repete Ou aí, seja, ele não é invariante por T. O que eu estou dizendo é isso. Quem é o momento de dipolo? Momento de dipolo elétrico. Então, dE, a direção do spin. Por T, ele vai para menos dE, a direção do spin. Tá? Como o campo elétrico é invariante, então você tem que ter Então, que tudo exatamente. vai violar, Olha né? para a Hamiltoniana. Né? Se isso daqui vai para menos isso, né, aqui vai ter um sinal mais. Então, para que a Hamiltoniana seja invariante por T, o E deveria ir para menos E, mas ele não vai. O E por T... Então, eu tenho que ter violação, né,
da invariância temporal para que eu tenha um momento de hamiltoniano associado ao momento de dipolo elétrico. Em outras palavras, para ter momento de dipolo elétrico é necessário ter violação da simetria T, de inversão temporal. Professor? Diga, MacLean está falando? Isso. Da questão da inversão da simetria temporal, que o senhor falou ali que D com S, quando substitui, vai para menos DE com S. O senhor afirmou isso ou o senhor tirou de alguma suposição? Eu vi a fala, só não entendi de onde ela surgiu. Certo, então vamos lá, vou repetir. O spin é a mesma natureza de momento angular. Isso é momento angular, só que é intrínseco de uma partícula. E o momento angular, se você pega o momento angular clássico, quem é o momento angular? O momento angular, vou escrever aqui do lado. L é R vetor P, certo? R são as coordenadas, né? E P você pode escrever como M, massa, M vezes V. O R não muda por T, né? Então vamos ver como é que o L vai em inversão temporal. O R não muda por inversão temporal, coordenadas somente. Massa também não, é um escalar. Velocidade muda. A gente acabou de discutir. Velocidade é dr dt, né? Derivada de coordenadas com relação ao tempo. Como o tempo vai para menos tempo, então o v vai para menos v. Portanto, o L vai para menos L. Então, o momento angular, ele é, vamos dizer, ímpar por inversão temporal. Então, spin, que tem a mesma natureza, tem que ser ímpar também. Né? Porque lembra, para ter conservação de momento angular total, você soma momento angular orbital e spin. Spin é intrínseco. Momento angular orbital tem a ver com o movimento da partícula em torno de algum eixo, certo? Mas como a soma tem que ser a mesma natureza, não posso somar duas coisas distintas, então momento angular orbital e spin tem que ter a mesma natureza. Então, se um muda de sinal, o outro também muda. Tá? Então, se o spin muda de sinal, o DE, que é o momento de dipolo elétrico, muda de sinal. Por inversão temporal. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Isso não faz parte. Então, percebe que a existência de um momento de dipolo elétrico para uma partícula indica violação de T. Então, é um dos observáveis que se pode olhar para a questão da inversão temporal. Tá? Muito bem. Então, concluindo, só para colocar a frase que conclui toda essa brincadeira. Tá? Observação de momento de dipolo elétrico diferente de zero implica violação de T. Se T cortado é violação de T. E isso não é só para partícula etária, isso é para qualquer partícula que você possa estudar. Você pode fazer isso para nêutrons, prótons, você pode fazer para átomos, que são compostos, e olhar a questão do momento de dipolo elétrico. O fato é que, do ponto de vista experimental, aqui eu tenho dados do Particle Data Group de 2015, né? Vamos colocar aqui o caso do nêutron. No caso do nêutron, você não observou até hoje o momento de dipolo elétrico do nêutron, então você consegue no máximo um limite superior, que é 2,9 vezes 10 a menos 26 carga elétrica do pósitron, né, positivo, vezes centímetros. Isso aqui é do PDG 2015. Teria que olhar dados atuais para ver quanto é que está, mas no máximo está um pouquinho melhor do que isso. Diga. Sim, agora o Lucas tem um PDG, ele podia dar uma olhada. E eu ia perguntar ao senhor, o senhor sabe mais ou menos em que parte? É na parte dos baryons, não? Eu acho que isso daí está em propriedades dos baryons. Exatamente. Aí você olha lá um nêutron e deve ter a informação sobre o momento de dipolo dele. Vou caçar aqui. Peraí que eu já digo. Certo. O caso do elétron, o elétron, diferente do nêutron, é de fato uma partícula elementar.
E é muito mais interessante, é claro, que se você descobrir um momento de dipolo elétrico para uma partícula elementar do que uma composta. Uma composta você até espera, né, que tenha uma distribuição de carga, um momento de dipolo. Mas imagina uma partícula elementar que não tem dimensão. Né? Seria fantástico. Agora, para as partículas elementares, né, isso indica a existência de física além do modelo padrão. Você só teria esse Professor, momento de dipolo elétrico com uma física além do modelo padrão. Diga. aqui ele fala que electric dipole moment é menor do que 0,18 vezes 10 a menos 25 carga vezes centímetro. 0,18? 0, deixa eu ver aqui, isso, 0,18 vezes 10 a menos 25. Certo, então isso se reflete em 1,8 vezes 10 a menos 26. Esse daí é o PDG de 2020, Esse é de 2020. aí, atualizado por Lucas. Melhorou um pouco, né, de 2,9 para 1,8, tá? Melhorou um pouquinho, 1,1 a menos. Então, eles vão sempre tentando achar e melhorando esses experimentos. Não é fácil, né, fazer isso. Tem todos os aparatos lá, não vou nem entrar nesses detalhes, porque eu teria que ir atrás de como eles realizam, né, com toda a tecnologia atual. Seria quase que um seminário como aquele do G-2 do Moon, é uma sofisticação muito grande. A gente consegue falar da parte teórica, o que você espera medir, né, precessão, essas coisas todas. Aqui, não sei nem se é precessão na parte da partícula, que eles olham. Aí eles vão olhar para frequências, comparar. Não é fácil, não é trivial. É muito bacana a parte experimental, mas eu vou confessar para vocês que eu sou um leigo completo. Tá? E do elétron, tem aí? Para a gente atualizar. Aqui está 8,7 vezes 10 a menos 29 do módulo da carga do elétron vezes centímetro. Do elétron tá D menor que 0,11 vezes 10 a menos 28. 0,11 é 1,1 vezes 10 a menos 29. Vezes 10 a menos 28. Então pronto, melhorou de novo. Melhorou bastante, né? Porque antes era 8,7, passou para 1,1. Então é assim, o tempo vai passando. Olha, 2015 para 2020 são 5 anos. Em 5 anos, quase que uma ordem de grandeza, quase. Lembrando que esse E é a carga do próton, carga do módulo da carga do elétron, tanto faz. Tá? Bom, nenhum experimento observou diretamente essa violação de T através desses momentos de dipolo. No entanto, a gente sabe que o T tem que ser violado por causa do teorema CPT. Tá? Então, vou colocar aqui só como ressalva. Teorema CPT implica que nas interações fracas T tem que ser violado. Tá? Então, a gente espera em algum dia e diz. Aliás, o momento de dipolo elétrico é uma das buscas, né, que estão aí na fronteira da física. Na hora que achar, certamente isso vai ser um prêmio Nobel, quando se caracterizar de fato uma descoberta. Porque alguém pode medir, tem uma certa precisão, mas essa precisão não chegar aos 3 sigmas. Então, aí é uma indicação de que pode ter momento de dipolo elétrico. Quando passa dos 3 sigmas, aí é uma evidência. E quando chega nos 5 sigmas, aí você tem o que a gente chama de uma descoberta. Quem obtiver esses 5 sigmas certamente vai levar o prêmio Nobel. Né? 5 sigmas significa 5 desvios padrão, né? Você tem certeza do seu resultado dentro disso, e é discrepante do que você espera de 5 desvios padrão. Tá? A gente espera cada modelo um determinado resultado. Se o resultado está discrepante com relação ao que a gente espera, então você vai ver em quanto sigma ele é discrepante. Quando chegar aos 5 sigmas, então você tem o que a gente chama de uma descoberta. Tá? Professor, o G-2 eu acho que foi na ordem de 4,2, alguma coisa desse tipo, não foi? Isso. Ele chegou na combinação dos dois resultados em 4,2 sigma, ou seja,
já é uma evidência forte, está perto do 5 sigma. Ainda não é uma descoberta, eles caminham nos próximos anos para isso, estão tomando mais dados. Mas vamos. Acho que até aqui está tudo bem, né? Vocês entenderam qual é o ponto. Então, é difícil buscar por violação de T. A gente sabe que ela tem que estar ali nas interações fracas, mas é uma quantidade pequena. E a gente tem que olhar, como nas reações é difícil, a gente tem que olhar para coisas como o momento de dipolo elétrico. Tá? Agora, tem outras implicações do teorema CPT que são interessantes. Tá? Então, esse teorema tem implicações. E olha que implicação legal. Já estou quase terminando e a gente vai poder ver o seminário lá da Angela Olinto. Mulheres na física, e mulheres dando contribuições fundamentais. Né? Implicações do teorema CPT. A massa de uma partícula, de acordo com esse teorema, não vamos demonstrar isso aqui na teoria de campos, mas eu vou afirmar para vocês, tem que ser igual à massa da anti. Igual, idêntica. Tá? E não só isso. A taxa de decaimento da partícula tem que ser idêntica à taxa de decaimento da antipartícula. E isso ainda é mais fundamental do que o T. O T a gente sabe que vai ter uma violação, né? Por causa do CP. CPT tem que ser invariante, de acordo com o teorema. De novo, a menos que a gente entenda ainda limitadamente a estrutura matemática completa que está por trás das interações todas. Né? Ok. O ponto é o seguinte: e aí está todo mundo procurando, se eu tenho condições de medir a massa de uma partícula em algum experimento, fazer isso com precisão, eu vou fazer com o máximo de precisão que eu puder e fazer também para a sua antipartícula. E buscar se existe alguma discrepância. Buscar esses 5 sigmas que eu estou falando. Né? Se alguém achar isso, pronto, você mostrou que o teorema CPT é violado. Então, isso é necessário porque isso é uma afirmação teórica. Né? Testar esse teorema CPT até as últimas instâncias é importante. Isso é coisa que você vai testar por resto da vida. Se um dia descobrir uma violação, você sabe que tem que reestruturar, né, ou melhorar a estrutura matemática da sua teoria. Mas a gente espera que, pelo menos na maior parte dos experimentos, isso nunca vai acontecer. Há possibilidades, existem relações de violação de CPT com violação de simetria de Lorentz, isso pode ocorrer em muito altas energias, teorias mais rebuscadas, mas não é o que a gente espera nas energias correntes e não na física que a gente sabe que está bem testada. Tá? E os experimentos, né, que testam CPT, por exemplo, têm usado partículas como K0, K0 o elétron pósitron, nêutron, antinêutron. E, de novo, eu tenho aqui resultados desses testes para a teoria CPT, teorema CPT. Os experimentos são os seguintes. Alguém ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar da questão do gama. Ele é com relação ao quê? Esse gama partícula com... Gama certo. É a taxa de decaimento da partícula. Se você tem a sua interação bem definida, você é capaz de calcular esse gama, teoricamente. Mas também, se você é capaz de fazer testes experimentais com essa partícula, você é capaz de medir experimentalmente. Tá? A teoria diz que, teoricamente, essas duas quantidades têm que ser idênticas. Então, você vai no experimento e vai buscar uma discrepância com relação a isso. Suponha que você, de repente, comece a observar as partículas e antipartículas e descobre que a antipartícula está decaindo numa taxa maior do que a partícula. Pronto. Violou o teorema CPT. Tá? Os físicos estão sempre querendo destruir as teorias. É legal isso, porque você destrói e constrói algo melhor, ou mais amplo. Então, os testes têm a ver com a variação da massa
o sistema K0, K0 bar, pega a partícula e antipartícula, calcula a massa direitinho através dos experimentos, dados experimentais, faz essa razão da diferença de massa de um para o outro. Desculpa, aqui é delta M, esse M aqui, delta M do K0, K0 bar, sobre a massa do K0. Tá? Pelo PDG de 2015, isso está em 6 vezes 10 a menos 19. Quer dizer, você não conseguiu observar a discrepância, então você coloca um limite superior. Tem que ser menor do que isso, se tiver alguma diferença. Bom, todos os dados que eu colocar aqui são PDG 2015, eu não vou ficar repetindo isso. Outra partícula que o pessoal mede bem, né, o elétron, pósitron, dividido pela massa do elétron. Tá em algo 8 vezes 10 a menos 19. Opa, 10 a menos 9. Se eu não copiei errado, é isso. 8 vezes 10 a menos 9. Não, por incrível que pareça, o pessoal tem dados melhores com K0, K0 barra, né, do que com o elétron pósitron. Não sei que eu copiei errado. O Lucas poderia conferir aí. O 2020 para o K1 tá a mesma coisa. Mesma coisa? Então já pode atualizar aqui. Não mudou nada. Certamente hoje eles devem fazer para outros mesons também. Tá? Não sei se isso melhorou, porque tem fábrica de mesons B. Não sei se no LHCb eles estão fazendo esse tipo de experimento. Olhando para o D, D0 barra, B, B0 barra. Professor, para o elétron... Não, peraí. Não é isso, não. Ah, aqui. Para o elétron tá a mesma coisa também, professor. 8 vezes 10 a menos 9. Uhum. Pronto, estão atualizando. 2020, nada mudou. Só mudou para quem está sujeito a Covid-19. 9 mais ou menos 6 vezes 10 a menos 5. Tá? Também tá a mesma coisa aqui, professor. 2020. Então pronto, tudo atualizado. Ou seja, nenhuma violação encontrada. Então a física continua, a física padrão que a gente conhece. Teoria quântica de campos, por enquanto, é uma boa ferramenta para descrever as partículas elementares, e a gente continua apostando nisso até que surja algo melhor. Diga lá, Lucas. Não, era só para avisar que eu não sei se alguém vai assistir no Meet, né? Porque vai estar no Meet e no YouTube. Se alguém se inscreveu para assistir no Meet, a professora que vai dar o seminário, ela já entrou. Já está se organizando para começar. Certo. Bom, então vamos encerrar a aula aqui hoje. Vocês estão livres agora para assistir esse seminário sobre... Certamente ela vai falar sobre raios cósmicos, né? Os dados talvez mais recentes, a física mais interessante que tem hoje em dia. Vamos lá, vamos ouvir. Então tá, pessoal. A gente continua na próxima aula. Eu acho que a gente aqui encerrou o assunto e eu já vou preparar outro teste, mas aí eu falo ao longo da semana, tá? Um abraço, bom fim de semana a todos. Obrigado, professor. Até segunda. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, vocês também. Você também, professor. Obrigado.